Cara, por que que você resolveu se envolver com política? Eu não resolvi nada. Mas você tá. A questão que se coloca é, eu fui empurrado a isso. Eu acho que toda atividade cultural, toda atividade social é, no sentido mais amplo do termo, política. Se você escreve um livro, como eu te falei, eu sou poeta, tô lançando o terceiro agora. Se você escreve um livro de poesia falando sobre sociedade, falando sobre família, falando sobre sexualidade, sobre amor, sobre rejeição, é uma atitude política. Política no sentido de melhorar a sociedade, reconstruir a sociedade, perceber os males da sociedade através daquilo que o Platão chamava de república. Quando o Platão fala da república, ele está falando da alma humana, para depois falar da organização social. Você tem que organizar sua alma. É uma metáfora extraordinária. É literatura, é poesia que o Platão estava fazendo ali. Você reflete a alma humana na república, na coisa pública, a coisa privada da sua persona, você reflete. Isso é política. Eu estou fazendo política desde que eu escrevi meu primeiro poema na vida. Agora, claro, eu sempre fui escritor, sempre fui jornalista, e caí na política. Por exemplo, eu falava sobre política no BBB que você citou. Lancei meus livros, fiz palestras sobre poesia que se coadunava com a realidade brasileira, com a realidade social e íntima de cada um. E aí eu entrei, historicamente, objetivamente falando, entrei na Jovem Pan. Jovem Pan, na época eu era um palestrante da Lei Rouanet, o Bial falava muito bem de mim, na época o Bial era um grande amigo meu, e entrei nessas discussões no auge da polarização política, entrei e participei daquele programa lá, o Morning Show, que era um Show programa... Pânico também, né? Você participou, não foi? Sim, mas o Morning Show foi o primeiro, né? É que a Jovem Pan é engraçado. Você fala se você cai nas graças deles lá, você participa de todos os programas. Só que o Pânico eu participava quase toda semana. O Morning Show era diário, né? E todos os programas e mais eu também participei. A não ser o Jornal da Manhã, graças a Deus que era 3 da manhã. Aí, eventualmente, nessa fase de polarização política, aí o eixo se inverteu. Em vez de falar só de, sobretudo, né, mais das vezes, de sexualidade, de fofoca, de cultura, aí a política virou o carro-chefe de todos os programas da Jovem Pan. E eu me tornei um analista cultural e, sobretudo, político. E aí, com a eleição do Bolsonaro, as coisas mudaram realmente. Foi uma polarização extrema. E depois, em 22, com a eleição do Lula, a reascensão do Lula ao poder, aí essa polarização se transformou em perseguição. E eu passei a ser um dos perseguidos. A Jovem Pan demitiu todos os grandes comentaristas que havia lá. Todos. Simplesmente retirou. A Jovem Pan se censurou. Infelizmente, se transformou numa rede autocensurada. Mas a Jovem Pan não tem uma visão de direita? Não, hoje, a Jovem Pan tem uma visão de direita liberal limpinha por causa não de convicção, por causa de sobrevivência. E eu acho uma sobrevivência, enfim, tosca, porque realmente eles se adaptaram ao molde de perseguição que tentaram impor a eles. Agora, é uma posição completamente anódina. Por quê? Porque, eventualmente, você tem um inquérito lá contra a Jovem Pan, um inquérito estúpido, que eu tô nele também, entre os vários comentaristas de lá, que falam que havia parcialidade. Parcialidade coisa nenhuma. Você tinha gente de direita e esquerda, quando nas demais emissoras só tinha gente de esquerda. É só isso. A Jovem Pan, o mérito dela foi dar voz a todo mundo. A partir do momento que o Lula ganhou, a partir do momento que teve o 8 de janeiro, retirou-se, fez-se uma asepsia total. Era uma rede plural. É claro que as pessoas de direita iam para a Jovem Pan porque elas se sentiam completamente abandonadas por outras emissoras. E outras hoje estão abandonadas por todo mundo. Quando eu saí da Jovem Pan, e eu me firmei como comentarista, eu procurei outros lugares, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, o Braddock Show, o Fio Diário, que eu estou até hoje, faço alguma contribuição para o Braddock também, mas eventualmente eu fui sobreviver em outros nichos que abrigavam comentaristas como eu, que eram identificados como mais à direita. Eu nunca me esforcei para ser um homem de direita, mas eu vi que os meus valores estavam mais atinados naquilo ali. Mas eu nunca também me esforcei para ser um comentarista político. Eu fui levado isso pelas circunstâncias, pelo destino. Agora, hoje, é obrigatório, principalmente no meu caso, ser um ator político também. Você tem uma ditadura. Você tem uma perseguição inclemente. Você tem um massacre. E esse massacre não é sequer reverberado nas grandes mídias. Quando não é exatamente incensado. O massacre é pela defesa da democracia. Eu me sinto na obrigação moral de ser um ator político, mas também falando de outras coisas, de cultura, de poesia, de literatura, mas da realidade do seu país. A realidade é a coisa mais premente hoje para mim. E aí me elegi vereador, enfim, tô aqui, estou vereador, estou político, estou ator político, sem
prescindir das outras coisas que me interessam na vida também. Mas você está numa ditadura, você tem a obrigação moral de se levantar contra a tirania. Como vereador, você acha que dá para colaborar? Tem dado, tem feito o possível. Claro que você tem deveres com a cidade, você tem obrigações com a cidade, você tem os projetos de lei, você tem as emendas parlamentares, você pode destinar dinheiro para associações sociais, você fala das injustiças dentro da cidade de São Paulo. É um país, mas a sua voz reverbera como um todo para o país, né? Eu acho que cada pessoa, cada vereador, cada senador, cada deputado que não fala da realidade do seu país está traindo o princípio político máximo. A gente é uma federação. Todas as imbricações políticas estão interligadas, do vereador, do prefeito, do governador, do senador, do deputado. Todo mundo tem, exatamente por premissa básica, melhorar a sociedade brasileira, né? Então, é impossível você desprezar o fato de que a gente vive numa tirania do judiciário, sendo que o mundo está vendo isso. Você, como político, como ator político eleito ainda por cima, você tem a obrigação de tocar nesse ponto. É por isso que eu estou tocando nesse ponto com você e tantas outras pessoas.